Minasan konnichiwa, aqui é o Ricardo Cruz, e no vídeo de hoje a gente vai ver algumas polêmicas que aconteceram no Japão, alguns escândalos, alguns artistas que saíram da linha e como a sociedade japonesa reage a esse tipo de coisa. Tudo isso a partir de agora. Bom, a gente pode começar vendo a palavra Enjo. Enjo. Vamos falar da língua japonesa primeiro, antes de entrar nos assuntos. Enjo, formado por esses dois ideogramas simples, né? O primeiro significa fogo, chamas, e o segundo, Jo, significa literalmente parte de cima. Algo que se eleva em alguns contextos, né? O que isso tem a ver? Essa palavra, no coloquialismo, ela indica um linchamento público, uma onda de críticas na internet em relação a algum assunto. É um coloquialismo usado para esse sentido também. O Japão ele tem uma sensibilidade bastante alta em relação ao comportamento dos japoneses. Os próprios japoneses se policiam muito em relação a comportamento, a respeito, a você não causar distúrbios na sociedade, né? Acho que todo mundo que gosta do Japão, e mesmo quem não é especialmente fã do Japão, já ouviu que a sociedade japonesa é bastante rígida e é bastante planificada, né? No Japão, culturalmente, se prega mais a coletividade, a paz da coletividade, o bom funcionamento da coletividade do que o destaque do indivíduo. Isso está enraizado na cultura japonesa há bastante tempo. E cada cidadão japonês zela por esse bom funcionamento, zela por essas filosofias. Isso se reflete bastante também em relação ao público e à mídia, né? O comportamento dos fãs em relação a um artista. Isso acaba moldando a sensibilidade da nação. Então a gente vai ver agora alguns casos que perturbaram essa sensibilidade e a força com que a sociedade japonesa reagiu a esses distúrbios, e isso é bem curioso porque reflete bastante o que eu acabei de falar, bastante a cultura japonesa. Mais uma palavra antes da gente começar, que é bastante importante nesse contexto, que significa você causar um incômodo, causar um distúrbio, criar problemas para os outros, é a expressão meiwaku o kakeru, né, que literalmente significa você criar um inconveniente, você causar problemas para os outros. Então qualquer comportamento no Japão que vá dar trabalho, vai criar um inconveniente, vai criar uma situação em que o outro vai se incomodar, ela deve ser evitada, né, na teoria. O primeiro caso que a gente vai ver aconteceu com o cantor Asuka, da icônica dupla Chage e Asuka, né, um dos maiores nomes do J-pop. Eles fizeram muito sucesso nos anos 80, nos anos 90 também, e tem hits famosíssimos e muito bons como On Your Mark e Say Yes. Inclusive o clipe de On Your Mark, que foi um grande sucesso, foi dirigido pelo Hayao Miyazaki, pelo estúdio Ghibli. Olha só, muito, muito incrível. E aconteceu que um dos caras dessa dupla, o cantor Asuka, cantor e compositor o Asuka, ele em 2014 se envolveu num escândalo em relação a drogas. E o público e a mídia do Japão, eles são assim, em especial, eles são rígidos com casos que envolvem drogas e sexo. E o caso do Asuka esbarra nos dois temas, né? Ele foi preso, ele foi detido por confessar ser um usuário de estimulantes ilegais, de drogas, e no meio do processo, no meio do circo que se criou ao redor dele, também vieram à tona vários casos extraconjugais do cantor. Isso gerou um circo ao redor do nome do cantor, a imagem dele foi lá pro buraco, os fãs se voltaram contra ele. E no Japão, quando um escândalo desse tipo acontece, a reação é muito grande, As carreiras, elas simplesmente acabam, não importa o quão veterano é o artista, a carreira dele, durante um tempo pelo menos, ela acaba. Tanto que a dupla Chage e Asuka, ela foi dissolvida, os contratos foram revogados, CDs da dupla foram recolhidos das lojas, marcas que levavam o nome do Asuka, alguma coisa que ele apoiava, alguma campanha que ele estava fazendo, imediatamente cancelado. E normalmente os artistas eles pedem desculpas públicas e às vezes até falam que vão se aposentar. Mas o Asuka confessou lá em 2014 ser um usuário de estimulantes ilegais, mas conseguiu que a prisão dele fosse revogada em troca de alguns anos em que ele se comprometesse a ficar afastado dessas substâncias. Acontece que o cantor em 2016 foi pego novamente com uma forte suspeita
de estar consumindo novamente essas substâncias. Foi bem cinematográfica essa recaída do Asuka, porque ele ligou para a polícia num estado de confusão mental. A polícia foi até a casa dele, ele estava meio doidão, e fizeram um exame, né, um exame de urina para ver se ele estava mesmo sob o efeito dessas substâncias. O exame foi meio que inconclusivo. Isso fez com que ele fosse meio que liberado do caso, porque se fosse um exame conclusivo, ficasse provado que ele estava usando mesmo, o que acho que na prática ele estava, perante a lei, se tivesse sido provado, a carreira dele ia ter terminado mesmo, ele iria para a prisão e fim de papo. Ele teve bastante sorte nesse caso. Mas a imagem dele ficou muito desgastada, tanto que o cantor começou a fazer música só pelo YouTube. Ele não conseguia o apoio mais de uma gravadora, não fazia aparição em programas de televisão, muito pouco, porque nenhuma televisão queria associar sua imagem à imagem de alguém tão manchado assim na sociedade, tão excluído pela sociedade. Mas aos poucos, como o Asuka é um grande, é um ícone, é uma referência de música pop no Japão, aos poucos ele foi se reerguendo. E em 2017 ele lançou um livro em que finalmente ele contou a versão dele dessa história toda. Essa reação de julgamento e condenação enorme por parte do público japonês é até curioso quando a gente para pensar em outros lugares do mundo, principalmente no Ocidente, né? Por exemplo, os Beatles, eles falavam abertamente que eles teve uma época que compuseram sob o efeito de LSD. O Paul McCartney sempre foi muito defensor da maconha, assim como tantos outros ícones como Amy Winehouse, etc. Não precisa nem citar porque são muitos aqui no Ocidente e nenhuma carreira acaba, não tem problema nenhum, né? As pessoas até apoiam, né, a liberação das drogas, alguns até apoiam causas como essa. No Japão isso é proibidíssimo, não existe possibilidade, porque com os japoneses, isso que é curioso, com pessoas de fora, eles aplicam outras regras, eles vêm de outra maneira, mas com os japoneses, eles têm que seguir as regras do Japão. E se eles desviam um pouquinho, as consequências são enormes. E alguns anos antes, teve um caso parecido com a cantora Noriko Sakai, que inclusive já cantou uma música para Video Girl Eye, já cantou um anime song. E no Japão, para uma mulher, ainda mais uma idol, as consequências são ainda piores do que para um cantor masculino. A Noriko teve uma carreira de sucesso nos anos 80, foi uma idol, etc. Mas em 2009, ela foi presa com seu marido por porte de drogas. E aí o mundo caiu para ela. Isso veio a público, ela tentou disfarçar, mas o caso veio a público. Ela sofreu as consequências que se sofre no Japão. CDs dela e DVDs foram recolhidos de todas as lojas do Japão. Ela foi proibida de aparecer na televisão. Contratos gigantes, milionários foram cancelados. Os próprios fãs, relatos de fãs destruindo toda a memorabilia, todo o material que compraram dessa cantora ao longo dos anos. Acabou. A carreira dela foi deletada do dia para a noite com esse escândalo. Ela originalmente foi sentenciada a 3 anos de prisão, mas depois a pena acabou sendo atenuada. Ela foi obrigada a fazer um curso de enfermagem, ficar longe das drogas, blá blá blá, blá blá blá. Em 2012 ela tentou voltar com a carreira sem muito sucesso e ela acabou indo para o mercado asiático, que também a conhecia por reflexo aí do estouro do J-pop japonês em outros países. Então ela começou a fazer muito show em Taiwan, em países asiáticos, e foi o único lugar onde ela ainda conseguia ter uma carreira. Saindo da música, indo pro Tokusatsu, em 2001, foi um ator de Ultraman que sofreu aí as consequências de um mau comportamento perante a sociedade. O ator Takayasu Sugiura, ele fazia o Ultraman Cosmos, a produção de 2001 da Tsuburaya Productions, e ele foi preso acusado de agressão e extorsão. A história é a seguinte, o caso nem era de 2001, era de alguns anos antes, quando o ator inclusive era menor de idade. Ele foi assaltado lá, acho que foi em 99, ele sofreu um assalto, e o assaltante era amigo do irmão dele. E aí ele foi tirar satisfação pro cara, pedindo dinheiro de volta, não quis dar queixa na polícia, então pediu pro cara depositar para ele um dinheiro, deu uma sova no cara e pediu para ele depositar a grana, uma quantia ainda maior para ele, para ser ressarcido desse assalto. O que será que aconteceu, né? Bom, isso aconteceu antes, ele era até menor de idade quando isso aconteceu, mas veio à tona em 2001, quando o Takayasu estava interpretando o personagem Musashi, que era o alter ego do Ultraman Cosmos. Ele foi à polícia, confessou o que fez anos antes, e isso foi o estopim de um linchamento em cima do pobre Takayasu. As consequências dessa vez foram as seguintes: a série ela estava no ar, já se encaminhando para os últimos episódios. A Tsuburaya tirou no momento a série do ar, reeditou os últimos capítulos, cortando todas as cenas em que o ator aparecia,
só o Ultraman transformado agora aparecia nesses episódios, e colocou a série no ar. Ela chegou a ser exibida nessa versão picotada. Uma outra consequência foi o filme, o Ultraman Cosmos 2, se eu não me engano, que estava previsto para sair dali a alguns meses, e o filme também precisou ser reeditado, todas as cenas com o ator foram retiradas. Num primeiro momento, porque o caso teve uma reviravolta. O assaltante ele retirou a acusação e o ator acabou sendo absolvido dos crimes e voltou a trabalhar. Ele foi absolvido. E aí a sociedade sorriu para ele de novo. Então, o filme do Ultraman, colocaram de volta as cenas dele, a série posteriormente foi reeditada, devolvendo as cenas do ator, mas ele passou por esse momento em que até as lojas de brinquedos, algumas lojas, retiraram os brinquedos de Ultraman Cosmos nessa época por causa dessa associação do herói com algo ruim, com algo não adequado à sociedade. O presidente da Tsuburaya Production, inclusive na época, veio a público dando uma declaração pedindo desculpas à sociedade por associar o Ultraman, que é um herói das crianças, pacífico e do bem, a um ator que tem um comportamento desse tipo. No final as coisas se resolveram, mas a consequência num momento aí foi bem pesada pro ator. E quem já ouviu falar do grupo AKB48? É um grupo pop formado por, acho que mais de 80 meninas entre 14 e 20 anos, 20 e poucos anos. Eu não sei se hoje em dia eles têm uma relevância. Escrevam aqui nos comentários, eu mesmo não acompanho, mas é uma super girl band que tem vários mini grupos dentro de um grupo maior. Foi ou é, não sei se hoje em dia, mas foi uma grande febre no Japão. A empresa que cuida desse grupo sempre teve regras muito rígidas em relação à vida amorosa dessas garotas, porque uma parte do público desses grupos é formada por homens, e muitos homens mais velhos, homens solitários, que deixariam de ser fãs da banda, do grupo, se as meninas tivessem um relacionamento. Isso acontece muito no Japão, não só com grupos de meninas, mas com todos os grupos, com artistas em geral. Eles não trazem a público seus relacionamentos e tal. A separação já entre vida pessoal e vida pública é muito maior do que qualquer outro lugar do mundo no Japão. E em relação a idols, isso se torna uma lei. Você não pode ser vista. E eis que a Minami Minegishi, de 20 anos, membro do AKB, ela foi fotografada saindo do apartamento de um menino de 19 anos, que também era membro de uma boy band lá. E essas fotos foram parar num tabloide japonês. E aí ela sofreu as consequências de quebrar as regras no Japão. E regras bem bizarras, né? Umas regras bem de você dominar a vida de uma menina, né? De você, imagina a cabeça dessa menina. Como consequência, a produtora da AKB rebaixou ela dentro do grande grupo, né? Do grupo do AKB. E ela, temendo muito ser expulsa de uma vez da família AKB, ela raspou a própria cabeça e fez um vídeo no YouTube pedindo desculpas à sociedade, pedindo desculpas à produtora, pedindo desculpas às colegas de trabalho dela. Um vídeo que ela chora, o vídeo ficou bem famoso na época, ela chorando, falando que o que ela fez não tem desculpa, que ela quer só o perdão, que o sonho dela era continuar no AKB, ela não quer ser expulsa do grupo, perdão, sociedade. Olha o nível que isso pode chegar na cabeça de uma menina de 20 anos, né? Então, esse caso foi bem extremo, bem esquisito e algo que não deve ser apoiado. O tipo de coisa que acontece ainda no Japão, né? O mercado de idols no Japão é um mercado bem amplo até hoje e é uma coisa que não dá pra gente concordar muito. Isso aconteceu em 2013. E eu mesmo já uma vez vivenciei algo parecido, bem mais leve do que tudo isso que eu citei aqui, obviamente, mas eu senti um pouquinho dessa sensibilidade da sociedade japonesa com o Jump Project. Em 2008 a gente estava voltando de um show que a gente fez fora de Tóquio, não lembro aonde, a gente estava voltando de trem-bala, e dentro do trem-bala nós fizemos um brinde com cerveja, e comemorando aquele show, começamos a beber uma cerveja, um saquê ali no trajeto de volta, falando um pouco alto, nos levantando para chamar uma pessoa ali do lado, e os membros, o staff, estava fazendo lá uma algazarrinha saudável dentro do trem-bala, mas uma pessoa que estava junto naquele vagão do trem-bala não gostou de ser incomodada tarde da noite, era tarde, não sei se era de madrugada, mas já era bem à noite. Ela não gostou de ser incomodada e ela tweetou falando, esse Jump Project, porque viu na jaqueta escrito Jump Project, essa banda Jump Project,
está causando neiwaku, aquela palavra que eu falei antes, está causando incômodo aqui, que como pode? Isso acabou virando uma notícia no Yahoo News, que é um grande portal, que é o mais acessado no Japão. E no dia seguinte isso virou um mini escândalo que fez com que outros cantores de anime song, como Ichiro Mizuki, né, grande cantor, exigisse desculpas do Jump Project, alguns fãs falando que a banda deveria acabar. Exagero, né? Super exagero, mas a sociedade japonesa permite esses exageros, eles acontecem. E o Hironobu Kageyama, que é o líder do Jump, veio a público com um texto pedindo desculpas pelo comportamento, que isso nunca mais ia acontecer, desculpe pelo incômodo que causamos à sociedade. Eu lembro que na notícia que saiu no Yahoo, teve várias mentiras, né? Teve vários exageros, mas enfim, não vou entrar em detalhes. Eu sei que eu quase vi algo parecido com isso acontecer com a gente. Não é algo incomum de acontecer no Japão. Espero que você tenha curtido o vídeo. Se você quer aprender mais japonês com a gente, se inscreve em www.cursonihongo.com.br. Você ganha nosso mini curso em 8 vídeos e o nosso e-book. E não deixa de conferir o vídeo que a gente fez sobre comerciais japoneses. Vejo você no próximo vídeo. Já né?